Vamos lá, então no Nalef, Amudalef, na segunda linha, primeiro dois pontinhos. Ao Yatom deve tomar aquele órfão e aquela órfã que eram irmãos. De ato lecama de Raba, chegando na frente de Raba, mas deu Raba, falou para o Raba, Halula Yatom, bisfila Yatomar. Peguem, quer dizer, peguem do que é Yatom, peguem do Yatom para sustentar Yatomar, a órfã. Amrele Rabanan para Rava, de Hamaraú de Amar, Mimecar que ele pelo metal atelei. Você mesmo falou que o que é da carca da terra, mas não dos metais atelei. Pode pegar dos dinheiro móvel, bem tanto para sustentar quanto para turbar, bem para dançar. Também é da dona das mulheres para dar. Por que você está falando para pegar dele? Falou que não é eu, e o Natsá Shivcha Leshamsho, Milo Yavin Alei. Se o órfão quisesse uma shivcha para ajudar ele pagaria. Então aqui também, que primeiro que ela é irmã, segundo que ela está ajudando ele em casa com certeza, então agora ele tem que pagar pelos dois motivos. Então, Drabanan, tanto as posses que tem a Achrayut que ele tem responsabilidade seria Karkaot, seriam as terras. E os que não têm responsabilidade seriam os metais, as coisas que dá para carregar. Por exemplo, ouro, qualquer coisa assim, dinheiro, etc. Motziin limezon e shala belabanot livrei Rebbe. Rebbe fala o quê? A gente pode tirar esse tiro da mão dos herdeiros, tanto para sustentar a mulher quanto as filhas. Shmuel Elazar Omer, Nechassim Shel Necharayot Motziin Labanot, Minabanim. Labanot, Minabanot. Os que têm a Achrayut, quer dizer, Karkaot. A gente tira das Banot, a gente tira para as Banot, quer dizer, tanto para dar Nidúnia dos filhos. Quando eles vão casar, dá uma coisa para eles levarem dos filhos. E para as Banot, para as Banot pequenas, também das Banot grandes. E também para Banim e Nabanim, também dos Banim, para os Banim pequenos, dos Banim grandes. Pela Banim e Nabanot, Benechassim e Robin, e também para os filhos pequenos das filhas grandes, na hora que o falecido deixou muita coisa. Valolola Banim e Nabanot, Benechassim Moassim, mas não tira para os filhos como herança, tirar das filhas, que agora que ela vai sustentar quando tem pouca herança. Fala com ela. Nechassim Shel Necharayut, que é metal, botir Abanim Minabanim, Labanot Minabanot, Labanim Minabanot, Avalol Labanot Minabanim. Isso aqui é tudo Karkaot. Agora metal, que é dinheiro, essas coisas, ouro, essas coisas, tira para os filhos dos filhos pequenos dos filhos grandes, para as filhas pequenas das filhas grandes, para os filhos das filhas. Se as filhas pegaram, a gente tira e dá para o dos filhos, mas não para as filhas dos filhos, porque aqui quem tem para dar Nedúnia, para elas casarem. Aqui seriam só dos Karkaot, e assim falou da Shmuel Elazar. Isso é Machlok Rebbe com Shmuel Elazar. Afalgav de Kai Maran Alachá que Rebbe Mechaveró, mesmo que sempre Alachá, quando discute Rebbe com alguém Alachá como Rebbe, Alachá que Rebbe Shmuel Elazar, que Alachá que Rebbe Shmuel Elazar. Da Marava, Irchata, e Mecar que ele virou metal telei. Ele que vai ver Zona vir para dançar. Comprorava. Alachá é que a gente tira nos Mecar, no Karkaot, tudo que é imóvel, assim, mas não dos metal telei. Não tira da mão dos herdeiros para as filhas, para eles levarem como Nidônia, para levar para quando for casar, etc. Tanto para Ktubá, tanto para dar o principal da Ktubá, quanto para Limezone, tanto para sustentar as filhas órfãs, tanto para Parnassá, que seria Nidônia das filhas. Fala a Mishnah. Lokatav la Ktubá, se o marido não fez Ktubá para a esposa, na hora que casou, e depois quer se separar ou ficou viúva, o dino é Betulá. Se ela casou, Betulá,
Kovar matar pode cobrar 200 zuz. Se for Almaná, Mané meia, 100. Deixa eu, né? Isso aqui são condições de Bedin. Isso aqui é o mínimo. Katavla, deixa ver maneta, matar zuz. Se ele escreveu para ela um campo que vale 100, no lugar de 200, porque ela deveria ganhar 200, ele não escreveu. Todas as minhas posses são responsáveis, são fiadoras, entre aspas, para Ktubá. Hayav, mesmo assim. Sheutnai Bedin, isso aqui é a condição do Bedin, que todos os posses deles são fiadoras, entre aspas, são responsáveis para pegar Ktubá. E mais, Lokatavla, Imtistabai, Afrekinach, Veotvinach, Lileintu. Se ele não escreveu na Ktubá, se você for raptada, eu vou te resgatar e você volta a ser minha esposa. O Vekoenet, e se ela fosse esposa de Cohen, que é aquela que é violentada, é proibida. Se ele não escreveu, se você foi raptada, Hadrina na Kleminatecha, eu vou levar você de volta para sua casa de seu pai, alguma coisa assim. Mesmo assim, ele é Hayav, tanto de voltar a casar se não for com ele, quanto de voltar para a cidade dela. Tunai Bedin, isso aqui é Tunai Bedin, e ele não precisa escrever. Isso aqui é a condição de Bedin. Nishbet, se a mulher foi Hayav, se ela foi sequestrada, raptada, ele é obrigado a resgatá-la. Vem mamar, aregital ktubatá, vetiftet atzma. Se ele falar, olha, toma seu gueto, toma o dinheiro da sua ktubá, pega esse dinheiro da sua ktubá e se resgata aí. Fala Gumará, enorachai, não pode fazer isso. Ele não pode não usar o dinheiro da ktubá para resgatar ela. Lactá, se ela ficou doente, ele tem que comprar remédio e tal para curar ela. Amar, arenguitav ktubatav interpreta tzma. Agora se ele fala, toma seu gueto, toma o dinheiro da ktubá, usa esse dinheiro aí para se curar, para comprar o que você vai comprar, etc. Rachai. Aí não teria problema. Assim. Problema ético, moral, sei lá, mas vamos lá. Mas ele fala Guará, de acordo com o que é a nossa Mishnah. De acordo com o que começa a nossa Mishnah, que fala que mesmo que ele não escreveu o Ketubá, ela pode cobrar o básico, que seria 200 para vidular, sempre para mandar. Rabi Meir, de Amar Kolapoter, Kolapocheto, ele vitular Memataim, de Aramadai, maneira isobilatos do outro. Todo aquele que coloca menos de Mataim, de 200 na Ketubá da virgem, e menos de 100 na Ketubá da viúva, isso aqui é Beilat Snut, isso aqui nem pode nem morar junto com ela. Dei Rabiuda, se foi Rabiuda Amar, passar quando eu Rabiuda na Shtar de Mataim, vem quando é evento que te acabaram de Milchamané, se ele quiser, ele pode escrever o quê? Na Ketubá 200, ela pode depois escrever o quê? Eu já recebi 100. E mesmo que recebeu 100, mesmo que não tenha recebido 100, que ela está liberando ele de 100, o problema é dela. O Yalamaná Mané, vem quando deve ter acabado de Milchacham Zuz, e para Yalamaná escreve 100, e ela escreve logo depois um negócio, ela escreve que já recebeu 50, mesmo que não tiver recebido, ela está para de pagar. Então para ele parece o quê? Para a Bilda parece o quê? Para a Bilda parece que mesmo que não é 200 ou 100, ele tem que escrever 200 ou 100, mesmo que ele não vai pagar 200 ou 100, tá valendo. E para Rabi Meir, parece que não. Então, o nosso caso da nossa Mishnah, que fala que ele não escreveu Ketubá nenhuma, ele tem que pagar 200 ou 100, parece que é como Rabi Meir. E Maseifa, catava lá, mas no final da nossa Mishnah a gente fala, se ele escreveu para ela, deixa ver maneira de matar em Jesus, e logo catava lá com a de Hassim, daí tem a Khalenik do Mater Chayav, Shotnai Bedin. No final da Mishnah a gente viu que se ele escreveu um campo para ela que vale 100, ele tem que pagar para ela 200, mesmo que ele não tenha escrito que todos os meus posses são fiadoras, são responsáveis por pagar Ketubá, e você é Chayav, porque são Tnai Bedin. Adam, Rabiuda de Amar Achrayut, Taut Soferu. Isso aqui dá uma para Rabiuda que fala o quê?
Tem que falar que a Achrayut, se ele não escreveu que Jesus é Achrayut, é erro do escrivão lá. Assim que se fala? Escrivão. É erro de quem escreveu. Que ele tem que saber que ele tem que escrever isso. Agora, de Rabi Meir, Amar Achrayut, lá está o sofrer. Mas se não for, se for como Rabi Meir, se você não for como Rabi Meir, que Rabi Meir lá ele falou que Achrayut não escreveu Rabayut. Não escrever Achrayut não é erro do quem está escrevendo, e sim de quem está mandando escrever. De nada quando ele fala da Mishnah e Babetzia. Matashi Treichov. Achou, foi achado um contrato lá de quem está aqui. Fulano está devendo para ciclando dinheiro. Em Meshben Achrayut Nechassim, se está escrito lá que todos os meus posses vão ser responsáveis, fiadores para pagar esse contrato, Lo Yachzir, aquele que achou, ele não pode devolver para aquele que emprestou. Shebeidin Efraim, ele não devolve para aquele que pegou emprestado por quê? O Beidin, eles podem ter feito algum tipo de acordo do jeito. Bota aqui, ó. Tem que suspeitar que talvez eles fizeram, aquele que pegou emprestado, aquele que emprestou, algum acordo entre eles para tirar a terra de quem comprou. O que acontece? Quando alguém vende um campo, mas ele estava devendo dinheiro para alguém, esse outro alguém pode ir lá e cobrar o campo. Pode melar lá a venda, tem que pegar o campo. Então, se o cara achou na rua um contrato que estava escrito que todos os meus posses são responsáveis, ou são garantias, ou são fiadoras para esse contrato, então o cara não pode devolver isso, porque talvez ele só escreveu isso para quê? O cara poder pegar a terra de volta. Ó, escreve aí, fala, não sei o que, pega esse dinheirinho aqui. Agora, se nesse contrato que emprestou tal não tem escrito isso, e Yachzir devolve para aquele que pegou emprestado. Shem Bedin de Efraim, aquele que emprestou. Shem Bedin de Efraim, quem fala assim, Rabi Meir, que não tem suspeita desse acordo. Chamim fala Echadzé, Lo Yachzir. Shem Bedin de Efraim. Chamim fala, olha, tanto faz se está escrito ou não está escrito, não devolve para a mão daquele que emprestou, por quê? Porque esse estar que não está escrito Achrayut, Bedin Efraim, quer dizer, porque Achrayut seria Taut Sofer. Então parece que aqui não escrever Achrayut para Chamim é Taut Sofer, é o erro de quem escreveu, e para Rabi Meir não. Reisha, Rabi Meir vai ser Rabi Uda. Então pergunta agora é o seguinte: como é que pode a nossa Mishnah, quando começa a falar de quando não está escrito nada na Ketubá, pagar 200 ou pagar 100 é Rabi Meir, e depois quando começa a falar que está escrito Achrayut, parece que Achrayut seria da sofrer Rabi Uda. No começo vamos puxar Rabi Meir, e no final, no meio, Rabi Uda. Tem agora Rabi Meir, se você quiser falar tudo é Rabi Meir. Pode explicar a nossa Mishnah como toda Rabi Meir. Fechar nele Rabi Meir vem Ketubá Estare. E Rabi Meir tem diferença na Ketubá para o contrato, para o estar de empréstimo. Aqui ele está falando sobre estar. E nós estamos falando de Ketubá. O Mishá nele. Por que tem diferença? Tânia para a Braita. Chamishá governo meu mechorarim. 5 são aqueles que podem cobrar dos livres, quer dizer, dos postos que estão livres, que não foram vendidos. Pero esses são eles. Perot, aquele que vendeu para o amigo um campo que não era dele. E o cara que comprou, ele semeou lá, tal, colheu tudo.
E veio o cara que foi roubado e falou, não, isso aqui é meu, tudo meu e acabou. O cara que plantou pode falar, não, olha, o que eu plantei, você me dá. Perot. O Shvach Perot. Mesma coisa. Que comprou... Vamos supor que não tem ainda fruta, mas ele já arou, já tudo, então tudo que ele fez tem um valor. E o terceiro, Mekaber Alav, Lazur Ben Istol Bat Istol. Aquele que recebe sobre ele, na hora que casou com a mulher, sustentar a filha, o filho e a filha da mulher que não é dele. Ele também tem, agora tem obrigação, ele pode cobrar. Veget, Chov, Sheed Bo Achrayut. O gueto que não tem escrito Achrayut, com o que um gueto é um estar, um contrato que não tem escrito Achrayut, quer dizer que não tem os postos dele como garantia. O Ktubat Isha, Sheed Bo Achrayut, a Ktubat da mulher que não tem Achrayut, mesmo assim ele pode cobrar. Man Shamat Lei de Amar Achrayut, Lav Taut Sofer, o Rabi Meir, Mekatani Ktubat Isha. Mas a gente não falou que quando não tem escrito Achrayut é porque o cara que escreveu errou. Então como é que aqui ele fala que o quê? Que ele pode cobrar mesmo sem ter Achrayut? Deveria ter falado que não está escrito Achrayut. É erro de quem escreveu. Fala, vai ter Rabi Meir, vai ter Rabi Yehuda. Fala, se você quiser você vai lá, pode falar o nosso Mishnah como Rabi Meir e pode falar o nosso Mishnah como Rabi Yehuda. Por quê? Quem é aquele que fala que não é tal sofrer? Rabi Meir. E mesmo assim ela pode cobrar. De acordo com essa Mishnah, com essa braita que a gente viu aqui para cima, que ela pode cobrar mesmo que não está escrito Achrayut. Então dá para entender nossa Mishnah, que ela pode cobrar mesmo se está escrito Achrayut, como Rabi Meir, mesmo falando que não é mesmo ele falando que não é erro de quem escreveu. Beleza. E se você quiser, você pode encaixar nossa Mishnah também com Rabi Yehuda. Como? Agora o problema de Rabi Yehuda é o começo da Mishnah. Quando não está escrito nada para Ketubá, e Rabi Meir fala que é 200 quer dizer, que a Mishnah fala que a Betulá é 200, a outra é 100, mas Rabi Yehuda falou que no caso que ele escreveu 200 e a outra fala que já me pagou 100 mesmo que não tenha pago, pode pagar só 100. O caso escreveu 100 e ela falou que já pagou 50 mesmo que não tenha pago, pode escrever só 50. Então como é que a Rabi Yehuda vai encaixar essa que a Rabi Yehuda falou com a nossa Mishnah? Fala agora, aí Rabi Yehuda. Atam, Katva Lait Kabalti. O motivo que lá ele não paga 200 é porque ela escreveu, já recebi 100. Se ela não tivesse escrito nada, teria que pagar. No nosso caso, ela não escreveu nada, por isso que ele tem que pagar 200. E vai ter Rabi Meir. Se quiser, coloca o nosso Mishnah também como Rabi Meir. Mas Chayav de Katane, Bina Mechorari. O que é Chayav? Que ele é Chayav de pagar, mesmo sem ter escrito que todos os postos dele são Achrayut, ele é Chayav de pagar com os postos dele que estão livres. Porque ele está livre, ele tem que pagar. E tudo a Mishnah Lokatavla, se não escreveu, quer dizer, se você for raptada, eu vou te salvar e você vai voltar para mim, vai voltar a casar comigo, mesmo assim ele é Chayav. Fala Gemara, Amaravô de Shmuel, Shenensa, Asura Lebalá, Chashina chama de Chilatá Beonis, Fabratzon. A boa do Shmuel falou o quê? A mulher disse a ele que foi violentada. Proibida para o marido dela, porque a gente suspeita que talvez no começo foi forçado, no final talvez não foi forçado. E tiveram a avó do Shmuel, para o pai do Shmuel. E Mishnah, porque na vez de leintu. A gente viu nossa Mishnah que o quê? Que para colocar, se ela for raptada, eu vou te salvar e vai voltar a ser minha esposa. E ele isto que não falou nada, que não está bem florescendo. Carerava a ideia do Shmuel, saí para ser o Emilim, e cá para se me fiel. E Rav falou sobre o pai de Shmuel, passou que tem em Yov, sobre isso que ele ficou quieto. Sarim Masrum Emilim, eles pararam, os ministros pararam de falar, Vekaf, a mão e assim me colocaram na boca dela para tampar. Maidre Lemim, o que ele poderia responder? Bushvuah que a cula que eles têm é daquela que foi raptada. A gente não fala que talvez ela quis no final. Lógico que ela não quis. Mas a avó da Shmuel estava falando que no caso que aquela que foi violentada.
Isso que ele está falando que a gente pode sustentar. Pela avó de Shmuel, onde deixar a Rahmana, é que mais caja lá. E para pai do Shmuel, onde é que vai ser aquele que foi violentado que pode voltar para o marido? Que quando é cabra Edim, você sabe também que ela da sova. Para avó de Shmuel, só no caso que teve Edim, que teve testemunhos que falam que ela foi, e foi sem consentimento do começo ao final. O Fliga de Rava, ele está discutindo com Rava, de Amarav para Rava, Costa da Rava, onde ele só fala de operação, a filho e omeret anichuli, anichulo, sheir malei, nizkakla, isocharto. Ele discute com Rava, falou Rava, toda que começou sem consentimento, quer dizer, começou sendo violentada, mesmo que no final ela estava com consentimento, e mesmo que ela fale, claro, para aquelas que veio, para aquelas pessoas que vieram salvar ele, salvar ela, falou, deixa ele, mesmo que ela fala, tipo, deixa ele, não precisa salvar, não precisa me tirar daqui, mulher ela pode voltar para o marido dela, porque Baitama, e é que será no Bechar, porque para Rava fala que a partir do momento que ela começou a ser violentada no começo, sem consentimento, a força, então parece que aqui pegou, o Yetzirará pegou ela, tipo, agora já está tomando conta, mas o começo para Rava, o importante é o começo. Tânia assim também fala Braita, Kavatei de Rava, eu provo para que de acordo com o falou Rava. Vehila onde passa a Surá, se ela não foi violentada, quer dizer, se ela não foi sem consentimento, ela é proibida para o marido, se está estudando a Torá. Hanit passar muteret, se foi para força, pode. Vejo lecha acheret sheafal pisharon passar muteret, veizo, com aquela que mesmo que não foi com consentimento ela é permitida, qual coxa de relatabe ou não sei se vai virar sono. Tanto que começa a força, no final mesmo que ela está querendo, ela ainda pode voltar para o marido. Está daí da Fundamental 40 também. Veio onde passa, ela não foi violentada, a surá ela é proibida. Hanit passar, a mulher ela foi violentada, é permitido deixar a cara de Javar Bishon, de passa a surá, veio o Eshet Cohen. E tem mesmo aquela que, mesmo que foi violentada, ela é proibida qual? A mulher do Cohen, que a mulher do Cohen é proibido para ela. A maravilha para os meus Mishmur, veio onde passa a surá, se ela não foi violentada, é proibida. Hanit passa a mulher, ela foi violentada, é permitida. Deixa a cara de Javar Bishon, onde passa a mulher, aquela que foi não foi permitida, qual é? Que do Sheitaúd, que fizeram um casamento errado. Por exemplo, na hora que ele foi fazer o Kidushin com ela, ele falou que a gente não está casado, a não ser que botou uma condição. E a condição não foi cumprida. Que mesmo que o filho dela está no colo dela, quer dizer, mesmo assim, o Kidushin, ela tem que sair dele mesmo sem gueto. Por quê? Porque as condições que ele colocou para o casamento não foram cumpridas. A maravilha, aquelas mulheres que são casadas, que foram raptadas da casa dos maridos, elas podem voltar para os maridos. Por quê? Porque isso aqui não, a gente fala que foi sequestrada para pegar alguma recompensa, porque foram os ladrões que pegaram, e não para ser violentados. A gente está vendo, a gente hoje vê muitas mulheres que são pegas por ladrões, e são obrigadas a servir comida para eles, etc. E como é que então? Parece que elas estão lá se comportando de um jeito que talvez elas queiram fazer uma coisa com eles. Falam, então, responderam a vida, não. Elas fazem isso porque elas têm medo. E a gente vê que na hora que eles fazem guerras, as mulheres que estão raptadas, eles também mandam para eles flechas e tal, vão mandando as coisas para elas para a guerra deles. Então quer dizer que parece que elas gostam deles. Falam, a vida não, mas elas têm medo deles. Vadai, Shavkino, Veaz, Levinamshayu, Asiran. Então se esses ladrões eles deixarem elas voltarem para os maridos, elas voltarem e elas falarem não quero, aí elas são proibidas. Mas enquanto elas estão lá porque elas têm medo, então são proibidas. Então eles seriam permitidos de voltar para maridos. Tanto na banana fala Braita.
Shvui Malchut, Areian Kishvuin, aqueles que foram pegas pelo rei para serem concubinas lá são igual aquelas que foram raptadas. Gnuvei Listut, Enan Kishvuin, agora aquelas que são pegas pelos ladrões não são como as raptadas. Fala que mulher está naífica, mas tem uma praia que fala o contrário. Malchut, Malchut, a caixa. Fala que mulher não tem caixa, não está difícil. Malchut não está difícil, Rabi Malchut Achashverosh, Rabi Malchut Ben Etzer. Aqui está falando de Malchut Achashverosh que era uma Malchut grande, e a mulher sabia que o rei não vai casar com ela, e ela não vai virar rainha. Por isso que ela está lá, e se ela puder voltar para o marido, ela pode voltar para o marido. Porque ela está lá à força. Mas Malchut Ben Etzer, que era uma Malchut pequena, que elas achavam que elas podiam virar rainhas, tinha uma ascensão de concubina para rainha, então ela queria estar lá, não podia voltar para o marido. E aqui também ele estima o instituto local também está caixando. Ben Etzer, Habelistim Be'alma. Aqui está falando sobre os Belistim, por exemplo, Ben Etzer, que nesse caso a gente suspeita que talvez ela quis ficar com ele porque ele era rei e tal, talvez ela quis ficar com ele mesmo porque ele era ladrão, então ele não pode votar marido. E outro Belistim comum, que ela não queria ficar, podia votar marido. O Ben Etzer era porque ele Melech, peraí, primeiro você fala que o Ben Etzer é rei, depois você fala que ele é ladrão, para agora sim, Gabei Achashverosh estimo. Gabei Listim de Alma Melech, comparado com Achashverosh, ele é um ladrão, comparado com Listim, ele é um rei.